A maneira que a gente vai importar dados é muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho um registro de importação, por exemplo, eu tenho meu import, né? Dentro do meu R. Eu preciso verificar aonde está esse CSV, né? Se o R consegue ler esse banco de dados. Então, por exemplo, se eu vou em import dataset, e aí eu já sei que é um dataset, né? Ou seja, é um arquivo que se lê dessa forma, né? É um dataset. Então, por exemplo, se eu tenho import dataset, eu preciso saber se esse arquivo ele é um TXT, no caso um arquivo valor de texto, ou se ele é um CSV. A maioria dos nossos bancos de dados que a gente trabalha é em CSV. Então, por exemplo, digamos assim, é questão de 100%. Né? Só que é o seguinte, o R também lê em TXT. Só que a diferença é níveis de ordem. Por exemplo, X, Y, Z, W. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu já tenho uma tabela, né? Ele já está tabelado para mim. Então essa é a diferença. E aí, quando eu for usar por exemplo, uma função como call names, como all names, né? Por exemplo, call names. O que seria call names? Call names. O meu call names significa que eu vou ver o nome das colunas. Então, por exemplo, eu vou colocar, vamos supor que meu banco de dados seja A1, né? Então eu vou ter aqui A1. E aí eu vou ter essa expressão aqui, ó, read, que significa leitura, né? Ou ler. E aí eu vou ter o nome do meu arquivo. Por exemplo, vamos supor que eu acho que eu salvei o próprio nome A1, né? Um exemplo que a gente tem. A1 CSV, né? Então o que acontece? Aqui é o nome do arquivo e aqui é o formato dele. Tudo bem? Então, se meu A1.csv é o nome é o meu arquivo e o A1 é o nome dele, por exemplo, poderia ser Brasileirão 2023, né? Poderia estar com esse nome, mas não está. Está A1. Então eu fiz uma simplificação, então para mim está bem simplificado. E aí eu posso pegar uma variável novamente, né, e chamar de A1 mesmo. Mas poderia ser maçã, pera, uva, então dependente do nome seria a minha abstração, né? E aí, o que é interessante para mim? É muito importante que eu tenha valor, né, tanto cognitivo quanto de personalidade, para que eu comece a usar as bibliotecas realmente importantes dentro da minha linguagem. Porque nem todo profissional ele tem a capacidade de observar o que está errado, né? Então cada um tem a sua perspectiva. Mas por norma, o que é que eu uso sempre? Um dplyr, né? Um dplyr qualquer. Eu uso também uma forma de descrever esses dados, que é o que eu falei do call names, né? Ou seja, eu vou descrever esses dados, eu estou descrevendo. E também é importante com que eu consiga ter um parâmetro. Então, por exemplo, eu sempre uso call names, um glimpse. O que um glimpse faz para mim? Ele mostra para mim todos os arquivos, né, formatos dos meus arquivos, né?
Então a gente tem essa ideia, né? Então uma outra questão é como eu consigo ter todo esse banco de dados de maneira que no longo do tempo ele seja saudável para mim. Então, por exemplo, todo o meu banco de dados ele precisa ter variáveis conhecidas. Então eu vou ter A, B, C, D, E e por aí vai. Vou botar até N, né? Que eu não sei o tamanho do meu banco. Então, por exemplo, A poderia ser, né, uma variável qualquer, poderia estar lá X, que é uma coordenada polar. B poderia ser Y. C poderia ser type. D poderia ser HT, né, que é half time, ou seja, primeiro tempo, ou um tempo qualquer. E o E poderia ser sucesso, né? Algo do tipo. E aí o que acontece? O que eu preciso saber? Eu preciso descrever o que cada variável dessa é quando eu consigo ter um objetivo, né? Então, exemplo, eu preciso sair do 1 e ir para o 4. Né? Por que eu estou pulando etapas, né? Step by step, né? Eu preciso ter noção que tanto 2 quanto 3 já são conhecidos para mim. Um exemplo disso, eu sei importar o banco de dados? Já sei. Eu sei o formato desse banco de dados? Já sei. Eu sei a estrutura desse banco de dados? Já sei. E aí eu preciso fazer filtros, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um filtro aqui. E aí eu vou colocar aqui um pouco mais alto, mais grande assim. Que vai ficar assim, ó, A1 igual a, digamos, uma variável qualquer, né? Que pode ser o meu próprio nome do banco ainda. Porcentagem, porcentagem, maior que porcentagem. Filter. A variável que eu quero. Duplo igual a variável que eu quero encontrar, né? Isso entre parênteses. Menos o filtro aqui que eu não preciso. A gente vai ver isso na prática, então eu quero que tu pegue pelo menos teoria primeiro para poder entender isso de forma teórica e depois na forma prática. Então o que acontece? Se eu consigo usar um filter qualquer no longo do tempo, eu vou deixar esses gráficos conhecidos, né? Então, por exemplo, na minha primeira semana, eu já sei fazer filtro. Na minha segunda semana, eu sei fazer gráficos. Na minha terceira semana, além do filtro, do gráfico, eu sei fazer uma questão da matemática básica, que é o que a gente já treinou. E na quarta semana, eu já sei fazer uma estatística conhecida, né? Essa estatística conhecida pode ser a média do tempo em relação a, por exemplo, a gente tem aqui um plano cartesiano qualquer, né? 0, esse aqui é o meu eixo X, esse aqui é o meu eixo Y, né? E aí eu tenho um decaimento, né? Ou seja, está caindo. Decaimento. Geralmente, decaimentos são a relação do tempo, né? Quanto ao tempo, meu t qualquer, em relação a uma variável que está, digamos assim, passes. Tudo bem? Então, se eu tenho essa relação, eu começo a explorar da maneira adjacente, né? Então, por exemplo, há uma percepção, né, que quanto maior o tempo, maior o número de passes. Porém, se esse time ele tem uma deficiência no acerto de passes, ele vai ter mais perda da bola, ele não vai saber o que fazer com a bola. Então, a estratégia é entender que tudo isso é uma forma de simplificar, né, as normativas que a gente conhece. Então, por exemplo, o que é uma normativa conhecida? Posse de bola.
Por isso que aquele questionário é importante. Então, por exemplo, se eu respondo que é posse de bola, eu sei responder o que é um passe, aonde é criação. Tudo bem? Então, se eu sei o que é tudo isso, eu consigo validar a informação, né? Então, a expressão o time teve, eu até expliquei isso recentemente. A gente teve aqui um campo qualquer e aí, por exemplo, a gente está com muita posse de bola no meio campo, né? Vamos supor, 25% contra 75%, né? Vamos supor que esse 75% ele seja aqui nessa região, né? E o 25% também aqui. Vê que a posse ela é relativa, ela não é impactante. Por exemplo, se 25% fosse numa região aqui no bloco alto, né, de ataque, de alta pressão, essa posse de bola é importante. Então, muitas vezes a gente vai ver como medidor de frequência e como medidor de um indicador mesmo. Então, por exemplo, qual é a relação da posse e volume de bola, né? Então, por exemplo, eu tenho 0x, y, tenho volume, né, como V, e posse, né? Vamos associar posse com a quantidade de passe, um QP. Tudo bem? Olha como a gente criou uma métrica conhecida, né, como posse, que vem do fundamento de QP, de passe, a quantidade de passe. E aí eu posso associar o tempo também. Então, por exemplo, se eu tenho um tempo, eu associo a um QP. Então, e aí eu posso botar um T também. Então, ficaria um QPT, quantidade de passes por tempo, quantidade de passes dessa pressão. E aí seria por pressão. Então, percebe que eu já criei uma quarta variável. Antes eu só tinha P e T, de tempo e passe. E aí agora eu quero volume para ver a frequência disso. Então, então percebe que eu já tenho QP, T e V. Tá vendo a quantidade de informações que eu tenho? Então a estrutura que a gente vai aprender é muito atribuída a isso, né? Então, até a próxima aula.